Bom, boa noite a todos e todas. Vou apresentar para vocês os conceitos introdutórios sobre o ESP32, que é a nossa placa de desenvolvimento de um sistema embarcado, em que nós colocaremos, então, nas próximas aulas, um sistema operacional chamado FreeRTOS. Mas primeiro vamos ver, então, alguns conceitos para que a gente tenha embasamento, até uma revisão relacionada à linguagem C e a utilização dessa IDE, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar, que se chama IDE do Arduino. Aqui nós temos as nossas referências, principalmente a primeira, que é do Tannenbaum, da nossa bibliografia básica, mas temos as demais que vocês podem estar utilizando para embasamento teórico e até algumas coisas práticas. E aqui, basicamente, o que nós temos para a prática, o site do Arduino, alguns materiais que apresentam alguns exemplos e até mesmo uns tutoriais para que vocês possam estar utilizando e desenvolvendo seus projetos, que também foram utilizados para elaboração dos materiais desse curso também. Então, inicialmente, aqui o ambiente de desenvolvimento Arduino, a IDE do Arduino, ele é um ambiente de desenvolvimento, né, que é a IDE isso, para códigos Arduino, mas ele também pode ser utilizado para programar aí as nossas placas do ESP32, que é a que nós estaremos utilizando para desenvolver os projetos. Então, vocês podem ver aqui a parte de abertura do software, e aqui a tela inicial dele, onde tem toda a parte da programação, e aqui os menus que a gente vai discutir mais para frente. Tá? Então, inicialmente, acessa-se para download o site oficial do Arduino, é arduino.cc, e aí pesquisa-se, então, na aba de downloads, o arquivo mais adequado para o seu sistema operacional. Então, aqui vão ter vários sistemas operacionais que você pode escolher o mais adequado para a sua finalidade. Então, você tem o Windows ou Linux, você pode aí estar escolhendo qual que você quer fazer o download. Feito uma vez a instalação da sua IDE do Arduino, você vai precisar fazer a inclusão do JSON para configurar, então, a nossa plaquinha ESP32, que é essa aqui que eu tenho em mãos aqui. Tá? Então, para configurar inicialmente a placa, a gente vai clicar em Arquivo, Preferências, e aí iremos incluir, então, esse link aqui, tá? Que é o https://dl.specif.com/dl/package_esp32_index.json, tá? Esse daí é o link que vai informar para que a IDE saiba onde buscar, então, a informação sobre essa placa do ESP32 aqui, para poder fazer download, para que essa interface, para que esse ambiente de desenvolvimento saiba as configurações desta placa aqui. Porque, na verdade, essa IDE é para programar Arduino. E aí, a forma mais fácil de se programar o ESP32 é utilizando, então, essa IDE do Arduino. Então, aí aqui tem o link para fazer a conexão, né? Então, coloca-se esse link aqui nesse campo para adicionar no gerenciador de placas. E aí, clica-se em OK. Então. Aí, depois, dentro da IDE do Arduino, em Ferramentas, no menu Ferramentas, clica-se em placa, aqui não vai ter ainda a ESP32, você vai ter que adicionar ela, e vem em gerenciador de placas. Aí sim você vai conseguir adicionar a sua placa. Ele vai carregar vários modelos, mas você tem que escrever aqui no campo em cima ESP32. E aí você vai procurar então esse modelo aqui da Expressif e vai instalar a versão mais atualizada. Daí você vai aqui, manda instalar, no meu caso aqui já estava instalado, poderia fazer uma atualização para uma versão mais recente. Uma vez feito o download e instalado, aí sim você vai poder selecionar a sua placa. Então, vindo aqui no menu Ferramentas,
daí sim seleciona aqui placa, aí lá na parte de baixo ele vai gerar um novo campo aqui, daqui para baixo, e aí você pode selecionar então a sua ESP32 Dev Module, que é efetivamente a configuração que você terá para que a IDE reconheça a sua plaquinha aqui do ESP32. Aí, uma vez que você conecta ao seu, que você não tem a sua placa conectada no USB, se você vier em ferramentas e porta, você vai verificar que não vai ter porta nenhuma conectada. Caso tenha alguma porta conectada, não é essa placa aqui. Aí você conecta na porta USB, clica fora da ferramentas e retorna ali no menu, clica-se então novamente em ferramentas, e aí você vai verificar que surgiu então uma porta com conectada aí no seu no seu USB. Normalmente ele já reconhece automaticamente, já faz o download automaticamente do FTDI aqui, que é o que faz a interface USB com o computador para que o seu processador aqui, todo o seu restante de placa, faça essa comunicação. Normalmente é feito automaticamente aí com o driver FTDI, que ele já reconhece e faz download automaticamente. E aí os primeiros códigos que vocês vão fazer, então, podem clicar em arquivo, exemplos. Dentro de exemplos, vão procurar lá por ESP32. E aí vocês, para essa disciplina, iremos usar, então, os exemplos relacionados ao FreeRTOS. Mas vocês vão notar aqui que tem uma gama bem grande de outros exemplos que vocês podem estar utilizando, e até mesmo outros exemplos mais básicos que não são relacionados ao ESP32 que vocês podem adaptar, mas às vezes a programação ela é um pouquinho diferente. Por exemplo, na hora de você configurar um pino PWM, não é da mesma forma que você programaria um Arduino. Mas, basicamente, é só a forma como você chama uma determinada função para fazer aquilo. A forma de programar, a estrutura e até a parte de programação da lógica é muito parecida com as demais programações que vocês já fizeram, seja em linguagem C aí, ou até mesmo programando em Arduino também, tá? Então aqui vocês vão ter uma seção inteira só de ESP32. Como que é a estrutura, então, dessa interface nesse ambiente de desenvolvimento? Você vai ter aqui, então, primeiro, o checkzinho para você verificar a compilação, então vai verificar se o código está correto, ele vai compilar o código, que nada mais é que traduzir esse código que foi desenvolvido por você para a linguagem de máquina que essa placa aqui reconhece. Então ele vai transformar todo esse código de linguagem C lá para assembler, ou 2, 3 conversões que ele faz, até chegar em binário para poder armazenar dentro dessa plaquinha aqui, dentro da memória dela. Uma vez não tendo erro nenhum de sintaxe, nem nada de programação, aí você pode clicar nessa segunda flechinha, que aí é o carregamento, efetivamente. Na verdade, ele também faz a compilação antes de carregar. E aí, caso dê algum erro, ele mostra. Se der algum problema no carregamento, ele também vai mostrar. E onde que ele mostra? Ele mostra tudo aqui no campo de baixo. Tá? Nesse último campo aqui é onde vai estar aparecendo a programação, o resultado dos erros que tenha dado ou do sucesso, tá? Então, aqui ele também mostra algumas informações nesse campo a respeito do carregamento, se compilou, se não compilou, se deu erro. Aqui tem uma barrinha de progresso em verde, tá? E aí aqui no meio, nesse centro aqui todo, é onde você vai colocar o seu código. Desde o início dele, toda a parte programada que você fez vai vir toda aí. E aqui, por fim, na parte de baixo, bem no rodapé, vai vir aqui, então, a configuração da placa que você escolheu, ESP32 Dev Module, todas as demais configurações que foram escolhidas, e aqui no final ele fala qual que é a porta USB que está conectada. Então, aqui está na COM5. Tá? Então, ele verifica o código, realiza a compilação, e verifica se tem erros. Carregar o código, ele realiza a compilação e faz o download para a placa. Salvar o código, também você pode armazenar ele no computador. A área de programação, onde deve ser escrito o seu código. O status de processamento e carregamento apresenta os andamentos dos processos e a verificação em uma barra ali de carregamento. E o status, informações de status, apresenta
se está verificando se já foi, se está carregando, se o código já foi carregado, como que está a situação aí da placa. Então, aqui o detalhamento, aqui, quando ele está carregando, ó, ele vai ficar com a escrita em alaranjado aqui, vermelho, né, alaranjado, e aí, caso aconteça algum problema, ele vai informar aqui em cima, tá? Então, ele vai apresentar sempre alguns textos em branco aí, algumas vezes em vermelho, para indicar o carregamento da placa. E os erros vão estar escritos exclusivamente em vermelho e indicação no status, tá? Informação da placa e porta USB apresentam as configurações do menu e as ferramentas para a placa do ESP32 que vocês vão estar utilizando.